Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei comentar o gabarito do segundo mini simulado para SpaceX do canal Geogênio, ano 2022. Esse segundo mini simulado foi feito somente com questões de geografia do Brasil. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, faça sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos à primeira pergunta. Ao analisarmos a estrutura geológica do relevo brasileiro, é possível concluir que, primeira, o relevo brasileiro possui uma base estrutural de origem cristalina, correto? O embasamento ou complexo cristalino brasileiro é constituído por rochas metamórficas e magmáticas, rochas cristalinas, de formação geológica muito antiga, correto? Essas rochas foram formadas na era pré-cambriana, arqueozoica e proterozoica, onde se destacam as rochas magmáticas e metamórficas, correto? Tais como o granito e o gneiss são os dois exemplos mais clássicos dados de rochas cristalinas. Existem outros tipos de rochas cristalinas que deram origem às plataformas ou crátons, correto? Essas plataformas ou crátons constituem a base estrutural do relevo brasileiro, formando aquilo que chamávamos no passado de complexo ou embasamento cristalino brasileiro. Afirmativa 2. Os terrenos sedimentares recobrem cerca de 36% do território brasileiro. Errado. Os terrenos sedimentares recobrem cerca de 64%. Eles foram formados a partir do final da era pré-cambriana, correto, sendo considerados de grande importância econômica, pois neles podemos encontrar fontes de energia de origem fóssil, correto? Petróleo, gás natural, xisto betuminoso, carvão mineral são exemplos de fontes de energia de origem fósseis encontradas em bacias sedimentares. Afirmativa 3. O vulcanismo esteve presente em vários momentos da história geológica do Brasil, correto? Todavia, o maior derrame de rochas efusivas ou eruptivas básicas ocorrido no Brasil data do período Triássico da Era Mesozoica, correto? Presente na Bacia do Parnaíba. Errado, a Bacia do Parnaíba fica lá no Maranhão, Piauí. Na Bacia do Paraná seria o correto. Então, a afirmativa 3, errada. 4. O ciclo brasiliano teve início no final da Era Pré-Cambriana, correto? Estendendo-se por parte da Era Paleozoica, correto? Sendo responsável pela formação dos cinturões orogênicos antigos, que se encontram na atualidade muito desgastados pela erosão. Correto. Então, nós temos a letra D, as afirmativas 1 e 4 como verdadeiras. Lembrando que esses cinturões orogênicos antigos constituem as primitivas cadeias de montanhas que se formaram há centenas de milhões de anos em nosso país e que hoje são representadas em alguns pontos por alinhamentos serranos.
Vamos à questão de número 2. O território brasileiro registrou em 2022 alguns eventos climáticos extremos que, para muitos climatologistas, estão associados às mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Observe a imagem abaixo. Então, essa imagem que aparece aqui, essa na tonalidade rosa, vermelho, aquele vermelho bem escuro, enfim, significa a área coberta por nuvens, onde nós temos ali a formação de chuvas. O mapa possibilita identificar o evento climático que, em janeiro de 2022, foi responsável por chuvas torrenciais que atingiram vários municípios do sul da Bahia e norte de Minas Gerais, sendo possível afirmar que: letra A. As chuvas torrenciais que atingiram os estados citados foram derivadas da formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZCAS, que se forma, sobretudo, nos meses de verão, sendo constituída por uma zona de instabilidade atmosférica muito ativa. Resposta correta. A Zona de Convergência do Atlântico Sul nada mais é do que um corredor de nuvens que se forma algumas vezes durante os meses de verão, estendendo-se da Amazônia até o Oceano Atlântico. Esse corredor de nuvens cria uma zona de instabilidade atmosférica que durante vários dias irá causar chuvas em alguns pontos torrenciais, e essas chuvas podem se estender por horas, ocorrendo várias vezes durante o dia e também podendo o sistema atmosférico ficar ativo por aproximadamente de 7 a 10 dias, aproximadamente. Isso vai causar inundações, transtornos, transbordamento dos rios, queda de barreiras, prejuízos nas lavouras e por aí vai. Então, afirmativa A correta. Vamos ver o erro da B. As fortes chuvas ocorridas na Bahia e Minas Gerais foram decorrentes da passagem de uma forte frente fria. Errado. Ainda mais durante o verão, coisa muito rara de se acontecer, é a passagem de uma forte frente fria, que além de causar queda vertiginosa de temperatura, queda vertiginosa da temperatura, também está errado. A passagem de uma frente fria até causa a queda da temperatura mesmo no verão, mas não vertiginosa assim. Gerou a formação de um corredor de nuvens carregadas que se deslocaram da Amazônia. Letra C. As chuvas na região foram resultantes de um sistema de instabilidade atmosférica procedente do Paraguai. Errado. Sistema procedente aqui do Paraguai? Não. A massa tropical continental, ela cria no verão até sistemas de instabilidade atmosférica que avançam pelo sul, pelo Mato Grosso do Sul, por áreas do Sudeste, mas não foi esse caso. E esses sistemas procedentes do Paraná não chegam lá na Bahia, avançam em direção ao Oceano Atlântico. Então está errado. Então, que trouxe nuvens carregadas que ficaram estacionadas na Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, causando chuvas torrenciais e inundações. Nos meses de dezembro e janeiro, os ventos quentes e úmidos procedentes da massa equatorial atlântica deslocam calor e umidade da porção setentrional da região Nordeste para o sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Errado. Aqui nós temos a área de atuação da massa equatorial atlântica nos meses de verão e também parte do outono, concentrando-se na porção setentrional da região Nordeste e na porção oriental da Amazônia. Então a afirmativa aí está errada, sendo responsáveis pela ocorrência de chuvas torrenciais nos estados citados. Letra E. O fenômeno do El Niño
iniciado em meados de 2021, errado. O fenômeno iniciado em 2021 foi a Laninha e não o El Niño. Criou as condições climáticas ideais para a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, razão pela qual ocorreram vários eventos climáticos dessa natureza que causaram sérios prejuízos em inúmeros municípios dos estados citados. Então, resposta correta, letra A. Vamos à questão de número 3. O aumento do desmatamento da floresta amazônica é um fator de grande preocupação, não só para os cientistas, assim como para diversos setores da sociedade organizada, uma vez que tal fato gera inúmeros impactos socioeconômicos e ambientais. Analise as proposições abaixo. Primeira, as queimadas realizadas na Amazônia são responsáveis pela emissão de uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, correto? Que além de contribuir para o efeito estufa, causa complicações para os portadores de doenças respiratórias. Afirmativa 100% correta. Nesses meses de inverno, por exemplo, quando temos vários dias com queimadas na Amazônia, a qualidade do ar cai drasticamente e pessoas que sofrem de doenças respiratórias apresentam uma piora dos seus quadros clínicos. 2. O desmatamento contribui para o aumento do processo de evapotranspiração. Errado. Diminui o processo de evapotranspiração, uma vez que a retirada da vegetação vai afetar todo esse mecanismo que dá origem ao processo de evapotranspiração, que consiste na evaporação da água contida nos solos, rios, lagoas e principalmente a transpiração exercida através das folhas das plantas, deixando o clima mais úmido e chuvoso. Errado. O clima mais seco e menos chuvoso, não só na Amazônia, assim como nas áreas que sofrem a influência dos chamados rios aéreos ou voadores. Errado. A queda da umidade na Amazônia, nas áreas desmatadas, tem sido um dos fatores utilizados pelos cientistas para explicar a redução do quantitativo de chuvas, por exemplo, em várias áreas do centro-sul do Brasil. Vamos à afirmativa 3. As cinzas derivadas das queimadas fertilizam o solo amazônico. Cinzas são ricas em potássio? Ok. Empobrecido no decorrer de milhões de anos pelo processo de lixiviação, a lavagem do solo através da água da chuva. Tá. Razão pela qual os ambientalistas defendem tal prática para o aumento da produtividade agrícola. Errado. Os ambientalistas são contrários às queimadas. Primeiro porque, além de causar a morte de espécies de plantas e animais, lança uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, ainda deixa o solo desprotegido contra a ação da erosão laminar ou de lençol, a erosão que se processa na superfície do solo, isso fazendo com que o processo de degradação do solo se acelere bastante, além de alterar o regime das chuvas, alterar os padrões de temperatura, umidade, enfim. Então, afirmativa errada. 4. Uma das consequências do desmatamento da floresta amazônica é a aceleração do processo de erosão laminar ou de lençol, correto? Que contribui para a perda de produtividade agrícola, correto? Exigindo o emprego de fertilizantes químicos para manter a terra produtiva, afirmativa correta. Além da perda da biodiversidade e extinção de uma grande quantidade de espécies endêmicas, o assoreamento dos rios da região poderá no futuro afetar a navegabilidade dos mesmos, correto? Causando impactos socioeconômicos para as populações ribeirinhas, correto? Então, gabarito letra A.
Ora, a partir do momento que você tira a cobertura vegetal do solo, você aumenta a exposição desse solo ao processo erosivo. O escoamento superficial da água da chuva remove camadas superficiais desse solo, que em alguns pontos alcançarão lagoas e rios da Amazônia, promovendo o processo de assoreamento, a formação de bancos de areia que poderão no futuro prejudicar a navegabilidade dos rios amazônicos, lembrando que na Amazônia o transporte fluvial desempenha um importante papel não só para o deslocamento de cargas, assim como também o deslocamento de pessoas. Então, resposta à letra A. Vamos à questão de número 4. Observe o gráfico abaixo. Aqui nós temos um gráfico relativo à transição demográfica. De acordo com o gráfico acima e a transição demográfica brasileira iniciada na primeira metade do século XIX, aqui houve um erro de digitação, primeira metade do século XX. Analise as proposições abaixo. Primeira, na fase da pré-transição demográfica brasileira, a taxa de natalidade era elevada em razão dos casamentos precoces, falta de planejamento familiar, concentração da população no meio rural, relativa ausência de técnicas contraceptivas, correto? Então, naquela época, era comum que as pessoas se casassem muito cedo e, com isso, os casais tinham muitos filhos, até mesmo porque não existia o planejamento familiar e também as técnicas contraceptivas que utilizamos hoje, excetuando-se os preservativos que já existiam na época, ainda não tinham sido desenvolvidas. E um outro conjunto de fatores que contribuíam naquela época para que as taxas de natalidade fossem elevadas. 2. Na fase 2, a taxa de natalidade permanece elevada e a taxa de mortalidade cai rapidamente, acelerando o crescimento vegetativo ou natural e proporcionando a abertura da janela demográfica brasileira. Isso aqui está errado. A abertura da janela demográfica brasileira. Ora, a janela demográfica de um país se abre quando a população em idade ativa, que é composta pelas pessoas que têm de 15 a 64 anos, é maior do que a razão de dependência, que é a soma do número de pessoas que têm idade de 0 a 14 anos, somada com as pessoas com mais de 65 anos. Então, nessa época aqui, a janela demográfica permanecia bem fechada no Brasil. Então, afirmativa errada. Na fase 3, temos a relativa estabilização da taxa de mortalidade e a queda acentuada da taxa de natalidade. Na fase 3, correto, aqui você vai observar a estabilização da taxa de mortalidade, até com um pouquinho de aumento, e a queda da taxa de natalidade, promovendo a desaceleração do crescimento vegetativo natural, correto, fechando a janela demográfica. É aqui que a janela demográfica se abriu e não fechou. Então, é na fase 3 em que a população em idade ativa, vai ultrapassar a razão de dependência. 4. O Brasil deverá ingressar na fase 4 no transcurso da década de 2040, quando então a estabilização da taxa de natalidade e o relativo aumento da taxa de mortalidade irão fechar a janela demográfica, o que poderá ser ruim para o desenvolvimento do país. Correto. Apesar de que alguns analistas consideram que essa janela demográfica poderá se fechar na década de 2030, mas outros afirmam que ela poderá se fechar na década de 2040. Então, temos aqui as afirmativas 1 e 4 verdadeiras, afirmativa ou resposta certa, letra D de dado.
Vamos aqui à quinta questão. A mobilidade da população pode ser analisada através de diversos tipos de movimentos migratórios interregionais, imigração e outros tipos de migrações internas. Analise as proposições abaixo a respeito da mobilidade da população brasileira e a seguir assinale a alternativa correta. Primeira, a região Nordeste tem sido considerada ao longo dos anos a principal área de repulsão de população do Brasil, correto? Fruto da manutenção de uma estrutura econômica arcaica, correto? Da elevada concentração fundiária, da pressão demográfica e da seca, correto? Afirmativa 1, correto. Aqui reunimos os fatores responsáveis pelo êxodo de nordestinos para outras regiões do país. 2. A região norte atrai um bom número de brasileiros a partir de 1970, quando foi criado o Plano de Integração Nacional, correto? Apoiado na doutrina de segurança nacional, correto? A abertura das rodovias de integração nacional, a doação de terras e a criação de agrovilas foram importantes nesse contexto, afirmativa correta. Lembrando que o Plano de Integração Nacional, criado em 1970, ele apoiou-se na doutrina de segurança nacional e que era preciso ocupar e desenvolver a Amazônia para garantir a soberania do território, uma vez que os representantes das nações mais ricas do mundo, em seus encontros, falavam sobre a possibilidade de internacionalizar a Amazônia. O lema do PIN era integrar para não entregar. Integrar a Amazônia ao restante do país para não entregá-la aos interesses internacionais. Afirmativa correta. 3. A região centro-oeste tem sido, nas últimas décadas, o segundo principal destino das migrações interregionais, correto? Tal fato se deve não só à expansão do agronegócio, assim como o desenvolvimento dos complexos agroindustriais, que tem impulsionado a geração de empregos na região, correto? As migrações para a região centro-oeste só perdem para a região sudeste. Nas últimas décadas, o fluxo migratório para a região centro-oeste tem sido motivado pela expansão das atividades que, direta e indiretamente, estão vinculadas ao agronegócio. E lembrando que a região concentra parte dos mais importantes complexos agroindustriais do Brasil, sendo assim uma região receptora de brasileiros, e um grande número de trabalhadores brasileiros migraram para o centro-oeste nas últimas décadas. 4. A região sudeste ainda é o principal destino das migrações interregionais, correto? Sobretudo procedentes da região nordeste. Porém, a partir da década de 1990, o fluxo migratório para a região caiu e cresceu a chamada migração de retorno, afirmativa também correta. A nossa região continua sendo a região que mais atrai brasileiros, mas esse fluxo migratório para o Sudeste diminuiu nas últimas décadas e nós registramos, a partir da década de 1990, um aumento da chamada migração de retorno, afirmativa 100% correta. Essa migração de retorno, principalmente destinada para a região Nordeste. 5. A região Sul transformou-se no segundo principal destino das migrações interregionais, errado. A região Sul, historicamente, não é um importante, ou não tem sido um importante polo de atração de brasileiros. Tal fato se deve à presença do segundo maior parque industrial do país na região, assim como a forte dinâmica do agronegócio, que gera inúmeras oportunidades de emprego. Então, como a 5 está errada, resposta correta, a letra C, afirmativas 1, 2, 3 e 4 corretas. Vamos à última questão aqui do nosso simulado. Temos 4 imagens. Essa imagem 1, representando a segregação socioespacial.
A imagem 2 representando a gentrificação, a imagem 3 representando a autossegregação e a imagem 4 representando a segregação imposta. Então já estou comentando a questão de antemão. Tomando por base as imagens acima, analise as proposições abaixo. 1. A imagem 1 retrata a segregação socioespacial, processo que resulta da coexistência lado a lado de bairros de classes média e alta, condomínios de luxo com favelas e palafitas, sendo muito comum nas médias e grandes cidades do Brasil. Afirmativa correta. Aqui nós temos o conceito de segregação socioespacial. 2. A imagem 2 retrata o processo de gentrificação, que resulta da revitalização dos espaços urbanos degradados a partir de investimentos públicos e privados. Tal fato gera a especulação imobiliária, correto, e o deslocamento das populações de menor poder aquisitivo, correto, a partir do momento em que o processo de gentrificação avança, ocorre a valorização do metro quadrado e há uma tendência natural de famílias de menor poder aquisitivo se retirarem dessas áreas ou porque estão sendo desapropriadas ou por causa da especulação imobiliária. Por exemplo, pessoas que vivem de aluguéis. 3. A imagem 3 retrata a segregação imposta. Não, a imagem 3 é a autossegregação. Quando então famílias de maior poder aquisitivo vão viver em condomínios fechados por questão de segurança, conforto e lazer. Os condomínios fechados são verdadeiros enclaves fortificados. Então o erro aqui está na segregação imposta. 4. A imagem 4 retrata a autossegregação. Não. A favela retrata a segregação imposta. As pessoas vão viver ali porque não têm condições de viverem em áreas melhores. Quando as famílias de menor poder aquisitivo irão viver nas favelas, palafitas, em moradias precárias, em razão da falta de condições econômicas para residirem em bairros com equipamentos urbanos adequados. Então, nós temos apenas as afirmativas 1 e 2 correta. Resposta letra C. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro, dos comentários. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada! Aqui os grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo os PDFs, os meus materiais para vocês poderem estudar. Moçada, um forte abraço, um beijão no coração. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!